Principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando nesta quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023, mais uma edição do nosso CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muitas informações sobre o time do seu coração. E começamos o nosso giro de manchetes com informações dos Jogos Pan-Americanos. A seleção feminina de vôlei venceu o México por 3-2 e vai brigar pela medalha de ouro. Na decisão, o Brasil vai enfrentar a República Dominicana nesta quinta-feira, às 8h da noite. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando na voz de Antônio Lupi. Fala aí, Lupi! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta quinta-feira, dia em que o técnico João Brigatti encerra a preparação da Ponte Preta para o duelo contra o Novo Horizontino, que acontece amanhã, 9h30 da noite, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Será o quarto confronto entre as duas equipes na temporada 2023. E a Ponte busca a primeira vitória jogando fora de casa. Na estreia de Victor Wembanyama, a primeira escolha do draft na NBA, o San Antonio Spurs perdeu para o Dallas Mavericks por 126-119 com show de Joker Luka Doncic, que marcou um triplo-duplo com uma métrica espetacular de 33 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. O Joker está de volta. E agora o destaque do futebol paulista. O Palmeiras igualou sua maior goleada na história do clássico contra o São Paulo, ao fazer 5-0 no tricolor ontem no Allianz Parque. O lateral piquerês foi o grande nome do jogo, com 2 gols e 1 assistência. O técnico são paulino Dorival Júnior falou em atuação vergonhosa. O Corinthians arrancou uma vitória por 1-0 na Arena Pantanal contra o Cuiabá. O gol alvinegro saiu em bola parada, com desvio de Gil pelo alto e finalização de Anco Romero. O Santos enfrenta hoje o Curitiba na Vila Belmiro a partir das 9h30 da noite. O Peixe deixará a zona de rebaixamento se vencer a sua partida e se o Vasco não ganhar do Internacional. Obrigado, Vinícius Moura. E agora destaque da ginástica, porque a Rebeca Andrade fechou o primeiro PAN com 4 medalhas. 2 de ouro e 2 de prata. A ginasta brasileira conquistou medalhas em todas as provas disputadas. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. O Bugre que fecha a preparação para o duelo contra o Botafogo amanhã, 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais uma decisão que o Guarani tem pela frente, pensando, é claro, em voltar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe deve ter novidades na escalação que inicia a partida. Novidade também no uniforme. O Guarani vai lançar amanhã o seu uniforme número 3, em alusão a um dos primeiros uniformes da história do Bugre. Futebol internacional, Gabriel Jesus é considerado pela UEFA como o principal jogador da Champions após 3 rodadas iniciais da fase de grupos. Os pontos pelo jogador têm como principais argumentos o número de gols, minutos jogados, tentativas de gol e assistências. E agora o destaque de Fábio Scheibe, um pouco mais sorridente do que outros dias, ao que aparenta.
Tudo bem, Fábio Scheib, qual é o seu destaque? Seja bem-vindo ao CBN Esportes. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Série A. Ontem o Bragantino tinha a chance de diminuir a vantagem para o líder Botafogo, mas perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1. Resultado que encerra uma sequência de 8 jogos de invencibilidade do Massa Bruta. Destaque também para a virada do Grêmio contra o Flamengo em Porto Alegre. 3-2 para o tricolor gaúcho, que volta para a 6ª colocação e segue firme na busca por uma vaga na Libertadores. Hoje, além do jogo do Santos, outro duelo importante na luta contra a Degola. O Vasco, que abre o Z4, recebe o Internacional, que vem motivado pela goleada contra o Santos. Jogo decisivo às 7 horas da noite em São Januário. E pela Série B, um jogo dá início à 34ª rodada hoje. O Lanterna ABC recebe o Avaí no Frasqueirão. O empate decreta o rebaixamento matemático do ABC para a Série C 2024, Júlio. Boa, Fábio Scheib. Agora o destaque da opinião no CBN Esportes, Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você. Muito bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Claro, um bom dia especial para o torcedor palmeirense. Mas eu quero abrir o programa hoje destacando o Santos, né? É hoje, tem que ser hoje, né? Já dizia a velha filósofa Ludmilla, né? E precisa vencer o Coritiba, secar o Vasco, que recebe o Internacional. O técnico Marcelo Fernandes tem à disposição todos os jogadores considerados titulares, força máxima, então não tem do que se queixar. Ou o Santos vence, ou a Série B é logo ali. São estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes, que conta também com a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem 998869070, 998869070. Esse é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. Mande aí a sua mensagem que estaremos registrando. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos, a dupla dinâmica Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Exatas? Vai que é sua, vestibulando! Uma das opções para solucionar uma equação de segundo grau é usar opção A, o Teorema de Pitágoras. Opção B, o Axioma de Euclides. Opção C, a Fórmula de Bhaskara. Saiba a resposta daqui 15 segundos. Aprova, oficina, aprova, engenharia, arquitetura, medicina, aprova. Unesp, USP, Unicamp, a oficina aprova, seja qual for a facu, a oficina te aprova. A resposta certa é a C. A Fórmula de Bhaskara permite resolver de forma prática as equações de segundo grau, também chamadas de equações quadráticas. Exatas, humanas, biológicas, redação e muito mais é na Oficina do Estudante. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Muito bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela região do centro tem lentidão pela Avenida Senador Saraiva, pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até o viaduto Miguel Vicente Cury, e pela pista da esquerda, motorista perde tempo na chegada à Avenida Moraes Salles. Pela Avenida Campos Salles, tem trânsito intenso em toda a sua extensão por conta de alguns trechos de obras por ali, motorista perde tempo por lá. Outro ponto carregado é a Avenida Francisco Glicério, desde a Avenida Orozimbo Maia até a Avenida Moraes Salles, motorista perde tempo. A Avenida Orozimbo Maia agora tem lentidão somente pela pista da direita, desde ali da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, e no sentido oposto, sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta. Júlio. Obrigado, Thaís, que volta na programação da CBN com mais informações. Agora são 11h14.
O Fiat Mobi está na área e já é o assunto mais comentado das ruas. Fiat Mobi a partir de 69.990. A hora é agora. Não perca tempo e garanta já o seu. No trânsito. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Jogos Pan-Americanos, o time feminino de vôlei enfrenta a República Dominicana na grande decisão do vôlei feminino de quadra. Enquanto isso, nas areias, a dupla Duda e Ana Paula e também André e Jorge estão na semi do vôlei de praia. No feminino, a dupla brasileira passou com tranquilidade pela equipe peruana. Já no masculino, os brasileiros sofreram para vencer os argentinos. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento tem Patriani no Parque Prado. Visite os decorados. Estamos de volta, 11 horas e 17 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está participando pelo nosso WhatsApp. Fique à vontade você também, 998869070. Esse é o WhatsApp da CBN que está à sua disposição. Bom dia, Carlão. Você falar em força máxima no Santos, meu amigo, isso vai virar piada. É o Fábio Veloso, tá criticando aqui a força do elenco do Santos. Ele não tá totalmente errado assim, né, Carlão? O Santos hoje, né? Ah, é verdade, eu concordo com o Fábio. É um elenco realmente paupérrimo, né, tecnicamente. Porém, é melhor contar com esta força máxima, mesmo que duvidosa, do que o grupo que foi lá para Porto Alegre e tomou de 7-1. Por exemplo, eu acho que se tivesse o João Paulo lá no Sul, o Santos perderia o jogo até de goleada, mas não tomaria 7 gols. O goleiro João Paulo, que é um dos grandes goleiros hoje do futebol brasileiro. Soteldo está de volta, o volante Jean Lucas também, então são reforços importantes. Neste deserto, né? Neste deserto de qualidade técnica, esses 3 jogadores são essenciais para o Santos buscar a vitória. Eu tive a oportunidade de assistir Santos e Coritiba na última vez na Vila, muita briga no lado de fora entre os torcedores. Tomara que hoje seja diferente. O Rogério de Sorocaba, abraços aos amigos da CBN. Valeu, Rogério, que hoje tem a paz, né? Tranquilidade aí. A gente torce para que isso também. Rapaz, o Carlão falou do Santos aí. O Santos tá repercutindo aqui, ó. O Emerson, final telefone 0197, tá dizendo que o Hit da segunda divisão será embalado aí pelo Peixe. Ah, eu pensei que fosse Hit ou Conselheiro Amoroso. Baita filme também, Filmaço. de Will Smith. Filmaço. Tá precisando agora de conselhos amorosos, inclusive, na vida dele, né? Quem? O Will Smith, que divorciou agora. Ah, é? Bom dia, JN, Carlão, Fábio, Chaimbi, Lupe, tamo junto. É o Cristiano Salvione, lá em Sumaré. Sharon Now. Sharon Now?
Mas o que é isso aqui? Juntos Ele e adora aí. Shallow Now. Ah, não, mas aí... Segundo ele, né? Juntos e Shallow Now. Mas Não, acho que ele Shallow escreveu- Now, tudo bem. É, mas Shallow. acho que ele escreveu Shallow Now aí, né? Ele Isso. sempre escreve Sharon Então aí Now. fica difícil. Ah, tá, entendi. Agora tudo faz sentido, viu, Cristiano? Perdão aqui a minha ignorância. É muita Mas coisa é uma nova. sátira, aquela regravação que Paula Fernandes fez do grande filme Paula Nasce uma Estrela. Carlão, A hoje- Lady Gaga faz o filme com Bradley Cooper e o Carlão Sortão. Paula Fernandes. não, Mas não. em português, É. sim. Isso, Você quer vamos cantar, explicar. Carlão? A gente pode seguir. Não, vamos explicar. Foi o seguinte, claro, a música do Bradley Cooper, coisa linda, sensacional. Agora, Que Paula filme, hein? Fernandes fez uma versão. E é Juntos e Shallow Now. Ah, agora por entendi isso tudo. que, Agora entendi. por isso que está aí o clima Ela de e Luan comédia no Santana ar. fizeram uma parceria nessa música. Vamos lá falar de futebol. Aqui, ó. Será que o Dorival anotou o prefixo do avião da tia Leila? Literalmente passou por cima. Essa é a mensagem do Cristiano Salvione, Juntos e Shallow Now. Eu tinha falado bastante sobre isso aí. Tem muita gente feliz hoje. Inclusive aqui isso na aqui é do empresa, programa. Nossa. A redação A hoje tá redação uma coisa assim. Parece uma arquibancada, né? Impressionante. O Breno Lopes dessa vez comemorou com tranquilidade. Não, dessa vez tá tudo em paz, Ele né? pediu desculpa, né? Ele foi até a sede da torcida lá, fez um discurso, tá tudo certo. E vida que segue, né? Às Feliz, vezes a né? gente erra. Vida que segue feliz. Às vezes a gente erra e acho que o Breno Lopes aprendeu com o erro, né, Carlão? Ontem foi um jogador muito importante. Ele participou de 2 gols e ainda sofreu pênalti, né, Carlão? Sem dúvida, foi um jogador essencial na vitória do Palmeiras, acachapante, histórica, né? O torcedor do Palmeirense tem mais é que estar feliz, extravasar mesmo, até porque o momento era um momento conturbado, não um momento de crise, mas um momento de instabilidade. E o Breno Lopes é um reforço dentro do grupo, né? Porque estava aí escanteado, de repente ele entra, faz gol, mas briga com a torcida, mas ontem ele foi um cara super importante na vitória do Verdão. Bom, vamos lá então atualizar informações do futebol paulista, inclusive falando sobre o clássico Choque Rei. Vinícius Moura está chegando aqui no CBN Esportes. O Palmeiras igualou sua maior goleada na história do clássico contra o São Paulo, ao fazer 5-0 no tricolor ontem no Allianz Parque. O lateral Piquerez foi o grande nome do jogo, com 2 gols e 1 assistência. O técnico são paulino Dorival Júnior falou em atuação vergonhosa. O Corinthians arrancou uma vitória por 1-0 na Arena Pantanal contra o Cuiabá. O gol alvinegro saiu em bola parada, com desvio de Gil pelo alto e finalização de Anco Romero. O Santos enfrenta hoje o Curitiba na Vila Belmiro a partir das 9h30 da noite. O Peixe deixará a zona de rebaixamento se vencer a sua partida e se o Vasco não ganhar do Internacional. O Palmeiras jogou para longe qualquer desconfiança que pairava no Allianz Parque depois da eliminação na Libertadores e 4 derrotas seguidas no Brasileirão. O Alviverde igualou a sua maior goleada no clássico contra o São Paulo em jogo ontem no estádio palmeirense. Um atropelo contra o adversário local que mais venceu o Palmeiras na era Abel Ferreira. O Alviverde saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo, com cruzamento baixo de Mike e gol de Breno Lopes em finalização de primeira. Aos 26, o Palmeiras ampliou com uma bola enfiada de Richard Rios e de novo Breno Lopes na rede. O terceiro veio ainda no primeiro tempo, em pênalti cometido por Wellington Rato. Piquerez cobrou e marcou. O lateral do São Paulo, Rafinha, foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo, o que deu mais espaço para a equipe da casa. O quarto saiu em cruzamento de Piquerez e gol de Marcos Rocha. E o quinto veio com o lateral Piquerez em um lindo chute de fora da área. Palmeiras 5, São Paulo 0. O técnico palmeirense, Abel Ferreira, destacou a produção de seu time no ataque. Consistente, com muitas oportunidades, com muita chegada à área. Hoje fizemos 6 golos, um deles anulado. A noite ruim do São Paulo ainda contou com uma provável lesão muscular sofrida por Lucas Moura. O técnico tricolor, Dorival Júnior, disse que a atuação de sua equipe foi vergonhosa. E a responsabilidade é muito maior do treinador. Eu assumo isso, não deixo de assumir. Agora nós temos que ter consciência que poderíamos ter feito muito melhor. Mas não deixe de enaltecer aqui a postura da equipe do Palmeiras. O Corinthians sofreu na Arena Pantanal contra o Cuiabá, mas saiu com uma vitória em uma bola parada. No segundo tempo, Maicon cobrou falta na área, Gil desviou de cabeça e Romero, na linha do gol, balançou as redes. Cuiabá 0, Corinthians 1. O alvinegro pula para a 13ª posição com 36 pontos e abre 6 da zona de rebaixamento.
O Santos enfrenta hoje o Curitiba, na Vila Belmiro, a partir das 9h30 da noite. O Peixe deixará a zona de rebaixamento com uma vitória e um tropeço do Vasco contra o Internacional em São Januário. O Santos manterá o esquema com 3 zagueiros. O goleiro João Paulo, o volante Jean Lucas e o atacante Soteldo retornam à equipe. De São Paulo, Vinícius Moura. Muito bem, Vini Moura então nos atualizou aí tudo sobre o futebol paulista. Essa vitória do Palmeiras, né, Fábio, contra o São Paulo, segunda vitória do Palmeiras seguida no campeonato, coloca o time na 3ª posição, mas acima disso também gera um efeito de calmaria depois de umas semanas turbulentas na equipe do Palmeiras, né, Fabião? Ah, sem dúvida, Júlio. O Palmeiras que vinha numa turbulência, como você disse, realmente não ganhava um jogo, fazia 6 jogos antes de bater o Curitiba, né? Abel Ferreira estava até meio, não contestado pela torcida, mas as atitudes que ele tomou diante do Boca Juniors, a torcida acabou reclamando, né, de não utilizar outros jogadores. E ontem o Palmeiras, uma atitude totalmente de pressão em cima do São Paulo, desde o começo do jogo, abafando, vibrando, roubando bola no ataque. Fazia tempo que o Palmeiras não atuava dessa forma e conseguiu ao natural marcar os gols, fez 5 gols. Poderia ter feito até mais se pressionasse mais. O São Paulo muito apático. O São Paulo deu um chute no primeiro tempo, no segundo tempo não teve nenhuma finalização. E você falou do Breno Lopes aí, o próprio Abel Ferreira reconheceu na entrevista coletiva após o jogo que ele foi injusto com o Breno Lopes, né? Que nas partidas contra o Boca Juniors, por exemplo, utilizou o Mike na frente junto com o Marcos Rocha, não deu oportunidade para o Breno Lopes. O Breno Lopes teria que ser o primeiro da lista nessas partidas, mas acabou acontecendo e agora o Breno Lopes resgata o bom futebol que quando entra sempre mostra, e o Palmeiras rumo a Libertadores aí conseguiu virar a chave, né? Sem dúvida nenhuma. Agora o São Paulo já parece que em clima de ano novo, né, Carlão? Já com o principal objetivo conquistado na temporada, um São Paulo muito desligado ontem no Clássico, né? Olha, Júlio, eu vou dar uma de mal-humorado, né? Eu sei que o ambiente na redação palestrina, né, tá muito leve, de muita alegria, né, em virtude dos 5 gols, mas eu vou fazer o contraponto. O que os jogadores do São Paulo ontem fizeram foi um desrespeito com a entidade. Um ano tão especial de 2023, com a conquista da Copa do Brasil, vai ter esta mancha de ter sofrido a maior goleada para um arquirrival, que é o Palmeiras. O seu Rafinha estava mais preocupado em reclamar e bater do que jogar. Aí depois sai falando que o Rafael Claus é palmeirense. E daí que se ele for palmeirense? O Rafinha não merecia ter sido expulso? Foi criticado até pelo técnico Dorival Júnior. Então uma postura covarde do São Paulo, uma mancha na história do São Paulo. Tudo bem que conquistou a Copa do Brasil, está numa situação confortável dentro da temporada, mas ninguém vai saber futuramente, ô Júlio Nascimento, quando o Arthurzinho perguntar pra você, quando o meu Arthurzinho perguntar pra mim, que em 2023 o São Paulo sofreu uma goleada para o Palmeiras. Ninguém vai falar, mas 2 semanas antes o São Paulo tinha sido campeão da Copa do Brasil. Então foi uma vergonha para o São Paulo. Os torcedores são paulinos estão cabisbaixos pelo o que aconteceu ontem. E, olha, desdobramentos poderão vir. Mesmo São Paulo numa zona de conforto, mas desdobramentos poderão vir, porque o que esses jogadores fizeram foi lastimável ontem no Allianz Parque. E rapidamente falando sobre o Corinthians, que venceu o Cuiabá na Arena Pantanal. Aliás, uma arena dividida, né? Sim. Ontem, muitos torcedores corintianos presentes na Arena Pantanal. E o Cuiabá, depois de uma pressão gigantesca, acabou sendo penalizado com o gol do Corinthians. Mais uma vez o Gil participando do gol e o Romero ali concluindo, né? O Corinthians agora vai a 36 pontos, abre 6 do Vasco, que ainda joga hoje, Lupe. E foi bem o árbitro de vídeo, hein? Porque o lance do gol ele foi extremamente delicado em relação ao posicionamento do Gil. A linha ajustada, né? A linha ajustada, mas no primeiro momento tinha uma câmera que mostrava o Gil e ali você olhava para aquele lance e falava, tá impedido. Só que aí veio a imagem da câmera realmente do impedimento e mostra um pedacinho do jogador que estava próximo ao Gil que dava condição ao zagueiro do Corinthians. Então dessa vez não tem como ninguém falar que o Corinthians ganhou roubado, não. O gol foi legal. É uma vitória importante para o Corinthians, né, Carlão? Uma vitória que o Mano Menezes precisava justamente por ser também um confronto direto no meio de tabela. E outra coisa, o nível de atuação, né? O Corinthians fez uma partida aceitável, não vou dizer que foi brilhante, mas fez uma partida
em que foi merecedor do resultado. Renato Augusto jogando bem, criando oportunidades, Romero indo à rede, Gil sendo participativo, importantíssimo, né, nesta bola aérea. Foi um Corinthians consistente, uma vitória que dá aí ao Timão um fôlego para escapar desta zona do rebaixamento. Eu não sei não, hein? O Cuiabá tem que tomar cuidado, até porque é o Cuiabá, né? E atrás está Santos, está Vasco da Gama, então tem que tomar muito cuidado o Cuiabá, chegar o mais rápido possível aos 43 a 45 pontos para escapar aí do rebaixamento de uma maneira concreta. Maravilha. Ô, Fábio, só pra gente fechar aqui antes do repórter CBN, o que mais chamou a atenção ontem? O Fluminense virando para cima do Goiás, a rodada boa pro Botafogo, já que o Bragantino perdeu, o Flamengo também. O que é que chamou a atenção dos jogos além do Palmeiras que você acompanhou, Fabião? O Bragantino ontem estava até torcendo, tinha até falado isso, torcendo o Bragantino para surpreender, né, chegar mais perto do Botafogo, mas parece que se sentiu pressionado, aquela pressão que a gente falou que não tinha para o Bragantino, ontem parece que surtiu efeito ao contrário, o time precisando ganhar para diminuir a vantagem, começou muito mal o jogo no primeiro tempo, o Atlético Mineiro muito pelo contrário, jogando muito bem fora de casa, é a terceira vitória consecutiva do Galo fora de casa, tinha batido o Inter, tinha batido o Palmeiras, conseguiu bater o Bragantino, vice-líder. O Bragantino agora estacionou na segunda colocação, contou com a derrota do Flamengo para não perder essa posição. E o Flamengo também, o Flamengo começou muito bem contra o Grêmio, parecia que até que ia golear o Grêmio mais uma vez, fez 1-0, mas parece que no segundo tempo aquela típica arrogância flamenguista fez com que o time se tirasse o pé um pouco e o Grêmio foi para cima. O Grêmio sempre com essa característica de ser um time pegador, conseguiu virar o jogo, o Flamengo ainda descontou, mas foi importante sim para o Grêmio, que está na luta pela busca de uma Libertadores da América, é o 6º colocado. Engraçado que todos os times que estão lá no G4 e G6 venceram ontem, né? O próprio Atlético Paranaense também bateu o América Mineiro. A luta vai ser muito boa até o final do campeonato por uma vaga na Libertadores. E o Carlão Fernandes mandou aqui, o Palmeiras e o Corinthians golearam ontem. Olha, 1-0 pro Corinthians na atual fase, Carlão Fernandes, é sim uma goleada. Agora são 11h31. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento tem Patriani no Parque Prado. Visite os decorados. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quinta-feira, 26 de outubro de 2023. O Ministério de Portos e Aeroportos pretende reduzir em 35% o limite de passageiros no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. Com isso, a capacidade de receber 10 milhões de pessoas pode cair para 6,5 milhões. O governo também considera a possibilidade de manter as conexões com todos os aeroportos já atendidos atualmente, em vez de limitar os destinos a um raio de 400 quilômetros, como se pretendia anteriormente. A proposta foi pensada pelo Ministério de Portos e Aeroportos depois da Prefeitura de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, questionar a restrição por perímetro no Tribunal de Contas da União. O INEP vai analisar a situação dos estudantes inscritos no Enem em locais de prova muito distantes de casa. A menos de 2 semanas da primeira prova, candidatos afirmam que foram encaminhados para outros municípios. Alguns alegam que terão que percorrer mais de 200 quilômetros. O limite estabelecido pela organização da prova é de 30 quilômetros da residência. O Instituto informou que vai verificar a definição do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Proteção de Eventos em relação aos locais de prova. O SEBRASP venceu a licitação para a aplicação deste ano do exame. Pelo menos 27 pessoas morreram e 4 estão desaparecidas depois da passagem do furacão Otis pelo balneário de Acapulco. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança do México. O local está isolado do restante do país.
Os ventos chegaram a aproximadamente 300 km por hora. A população e os turistas ficaram sem internet, energia elétrica e água encanada. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes e agora vamos atualizar informações sobre a dupla campineira. Informações da Ponte, que amanhã tem parada em Novo Horizonte. Jogo duríssimo pela frente, hein, Antônio Lupi? Muito duro, Júlio. Novo Horizontino e Ponte Preta se enfrentam pela 34ª rodada em situações diferentes na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tigre de Novo Horizonte briga na parte de cima, buscando entrar no G4, a Ponte Preta está lutando para se afastar e não entrar na zona do rebaixamento da competição. Equipes que se conhecem muito bem, até porque amanhã será o 4º confronto entre Ponte Preta e Novo Horizontino e Ponte Preta. E a Macaca busca a primeira vitória na temporada jogando no estádio Jorge Ismael de Biase. Nos 3 primeiros confrontos, todos, na verdade, três aconteceram pela Série A2, né? O primeiro jogo em Novo Horizonte, na primeira fase, a Ponte acabou perdendo por 3-0. Depois teve os 2 jogos da decisão do título. Lá em Novo Horizonte, 1-1, o Gé marcou. E na decisão no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu pelo placar pelos pênaltis, né? E no primeiro turno, a Ponte venceu o Novo Horizontino por 1-0. Então ela vai em busca dessa vitória fora de casa contra o Tigre de Novo Horizonte. O técnico João Brigatti, ele tem o retorno de 3 atletas, do Felipinho, do Gé e também do Elvis, que cumpriram suspensão na partida contra o Ituano e agora voltam e ficam à disposição. Porém, o treinador vai mexer na equipe porque o Mailton está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem vive a expectativa de ser mantido no time titular é o Gabriel Santiago, que fez a estreia contra o Ituano. Foi contratado pelo Náutico, né? A Ponte contratou esse atleta que estava atuando no Náutico, veio aí nessa última janela de atletas da Série C, só que só fez a sua estreia na rodada passada e ele faz uma avaliação do seu desempenho e do desempenho da equipe no duelo do jogo passado. Eu acho que foi bem dentro do possível. Tinha muito tempo que eu não jogava e aí estava bastante ansioso para poder estrear com essa camisa. E gostei da minha estreia, consegui me entrosar bem com o time, apesar de ser minha estreia. E gostei da atuação do time também. Acho que a gente jogou bem, a gente amassou, a gente pressionou e infelizmente veio o empate, né? Porque a gente teve muita oportunidade de gols durante o primeiro tempo, até no segundo tempo também. E é isso, acho que ficou aquele sabor amargo do empate, que a gente merecia ganhar o jogo. Mas é isso, continuar trabalhando. Com certeza a gente vai entrar em campo para ganhar. Independente de quem começar jogando ou não, vamos batalhar, vamos guerrear e tentar buscar os 3 pontos, que é bastante importantíssimo, é bastante importante para a gente. Só uma correção, vai ser o 5º encontro, né, entre Ponte Preta e Novo Horizontino, porque 1 na primeira fase da Série A2, 2 na decisão do título da Série A2 e 1 pelo primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Ponte e Novo Horizontino vão se enfrentar pela 5ª vez em 2023 e não 4, como eu ressaltei anteriormente. Só que a Ponte não venceu em Novo Horizonte, vai em busca dessa primeira vitória jogando lá no estádio Jorge Ismael de Biase
carinhosamente conhecido também como Jorjão, Júlio. É isso, aliás, um dos estádios clássicos aí, né, no futebol paulista. É uma parada duríssima, né, Carlão? O Novo Horizontino tem sido aí um rotineiro adversário na vida da Ponte em 2023. Uma boa lembrança foi o título, uma péssima lembrança. Uma das poucas lembranças ruins da Série A2 da Ponte foi aquela derrota, né, pro Novo Horizontino na primeira fase. Que tirou a invencibilidade da Ponte, né? Isso, foi uma das piores atuações da Ponte sob o comando do Hélio dos Anjos, inclusive. Tamanha força, né, Carlão, que o Novo Horizontino tem jogando dentro de casa. Então, é um diagnóstico complicado e a Ponte agora não pode mais olhar para isso, porque a zona de rebaixamento bate a porta e ela precisa de pontos, Carlão. É verdade, Júlio. É um duelo com várias páginas, né? Com várias histórias diferentes, né? Na primeira, na Série A2, quando a Ponte perde a invencibilidade, derrotada por 3-0, a Ponte foi com um time misto lá, um time bem mudado em relação à equipe titular, que era comandada pelo técnico Hélio dos Anjos. As duas finais, muito equilíbrio, né? A Ponte que buscou o empate lá graças a uma falha do César Martins, e no segundo jogo um verdadeiro dramalhão mexicano, em que a Ponte consolidou aí o título da Série A2. Na Série B a Ponte conseguiu vencer, né? No primeiro turno no estádio Moisés Lucarelli. Agora, hoje, mais um duelo em contextos, né, diferentes, com objetivos diferentes. O Novo Horizontino ainda busca, né, de alguma maneira, a classificação, a entrada no bloco dos 4 primeiros colocados, embora seja difícil, matematicamente existe a possibilidade, mas está muito longe, né, ficou defasado em relação aos concorrentes. E a Ponte brigando desesperadamente para sair desta situação incômoda. Se levarmos em conta o que o Novo Horizontino tem apresentado, embora tenha caído um pouquinho de produção, vive uma fase de instabilidade, e a Ponte Preta há 8 jogos não vence, isso já mostra se é instabilidade ou não. É difícil imaginar que a Ponte vai encaixar um jogo produtivo lá em Novo Horizonte. Tem voltas importantes do Gé, do Elvis, né, do Filipinho, que é um ladrão de bola, é um bom jogador, mas o momento da Ponte é muito ruim. Agora, estamos falando de futebol, né? De repente a Ponte vai lá e faz um bom jogo, como fez em Recife o primeiro tempo, né, encaixando ali 3-0. É algo difícil de acontecer, mas é futebol. Agora, é claro que como que o Brigatti vai motivar, como que o Brigatti vai extrair algo produtivo deste grupo, a confiança está abalada, o nível de atuação muito abaixo, tecnicamente a equipe não consegue produzir, defensivamente até apresenta boas situações, principalmente quando o Fábio Sanches está em campo, e deu mostras disso contra o Ituano. Se teve algo positivo neste duelo contra o Galo Rubro-Negro, foi o sistema defensivo da Ponte, que não passou o sufoco, né? Embora o Kaique tenha feito aí 1 ou 2 defesas mais importantes, mas defensivamente a Ponte, até que quando tem o Fábio, ela fica bem ajustada. Mas ofensivamente é um time muito pobre, é um time muito fraco, que tem dificuldade de colocar o adversário em situação de risco. Mas, Júlio, de novo, é futebol. E de repente o sobrenatural de Almeida, né, tão ovacionado por Nelson Rodrigues, pode aparecer lá no Jorjão, no Jorge Ismael de Biase, e a Ponte conquistar pontos que seriam importantíssimos aí nesta luta para fugir da degola. Mas bem lembrado pelo Carlão, né? Contra o Sport, a gente colocava também a grande dificuldade que a Ponte enfrentaria, que era muito improvável, que a Ponte, inclusive, poderia vencer o Sport, e ela só não venceu ali por uma série de fatores do segundo tempo, mas ela fez um primeiro tempo muito interessante e surpreendente. Então, acho que o caminho agora para novamente somar pontos contra o Novo Horizontino será essa apresentação surpresa e acima da nossa expectativa, pelo menos nesse momento. E ela vai precisar melhorar o seu desempenho como visitante, faltando aí 5 jogos, né? São 3 jogos ainda fora de casa para escapar do rebaixamento. A Ponte vai precisar pontuar também fora de casa para se livrar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a caminhada da Ponte, ela tem o Novo Horizontino na próxima rodada, depois ela enfrenta o Avaí no Majestoso, confronto direto. Na sequência, ela sai para enfrentar o Tombense em Tombos. E na última rodada, ela encara o CRB no Majestoso, né? Então ela tem 3 jogos fora, contra Novo Horizontino, contra... Tem mais um ainda, Tombense, né? Não, mas tem mais um ainda no Tombense. Deixa eu só confirmar. Abre aí a tabela que a gente dá essa olhada aí.
Mas a Ponte tem Ela vai precisar essa pontuar diferença de 2 pontos e o principal problema neste momento é o ataque, né? São apenas 20 gols. O ABC, com a Lanterna, tem mais gols do que a Ponte. Ela tem Juventude fora. Ela tem Novo Horizontino fora, Avaí em casa, Tombense fora, Juventude fora e CRB em casa. Ela vai precisar pontuar ou contra o Juventude, ou contra o Novo Horizontino, ou contra o Tombense para escapar da zona do rebaixamento. A tabela da Ponte é muito, muito, muito difícil mesmo. Deixa eu só mais uma informação aqui Vai em lá, relação Lupi. ao PAN, antes da gente falar do Bugre. O beisebol, você gosta muito? Vitor Rede, que é assessor de imprensa do Guarani, adora o beisebol. Não ironicamente? Não ironicamente. Ontem estava conversando com ele, ele gosta de beisebol e futebol americano. O beisebol brasileiro está na decisão dos Jogos Pan-Americanos em Santiago. O Brasil ficou 16 anos sem disputar um PAN na modalidade. A melhor colocação foi um 5º lugar no PAN de 2007. Caiu no grupo da morte com Cuba, Venezuela e Colômbia e se classificou com 100% de aproveitamento. Garantiu a primeira medalha na história do beisebol brasileiro no PAN, ou seja, o beisebol fazendo história nos Jogos Pan-Americanos. Parabéns. Espetacular. Parabéns, então, ao beisebol e a todos os esportes que estão em ascensão aqui no nosso Brasil. Daqui a pouco tem informações do Guarani. O Lupo vai explicar que história é essa aí de uniforme azul, hein? Se você pegou o bonde andando ou tá curioso para entender mais sobre esse novo uniforme do Guarani, daqui a pouco. Agora são 11h45. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento tem Patriani no Parque Prado. Visite os decorados. Atenção Campinas, Swiss Park, Valinhos e Vinhedo. Você já pensou em morar no Parque Prado? O bairro é todo arborizado e muito bem planejado. É no Parque Prado que está o mais novo lançamento da Patriani em Campinas, ao lado do shopping e com uma reserva natural. Um prédio muito tecnológico, com fazenda solar e vaga para carro elétrico. Venha visitar os 2 lindos decorados e descubra as maravilhas do Parque Prado. Quem compara, compra Patriani. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Congonhas. Estacione com o Estapar Reserva e tenha tranquilidade antes mesmo de começar a sua viagem. Reserve sua vaga com descontos exclusivos no aeroporto de Congonhas pelo site ou baixe agora mesmo o app Zul Mais, a plataforma digital da Estapar. Diárias a partir de R$ 39,90 ou até 5 diárias a partir de R$ 79,80. Confira outros pacotes e as condições no site. Aonde quer que você vá, Estapar. Novembro é o mês da CBN Campinas. Tempo de comemorar os 32 anos de muitas histórias. Assassinado agora à noite em Campinas o prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT. O cara disparou a arma. Estão invadindo. Acabou. Para celebrar a data, vem aí uma semana especial com tudo que foi notícia de destaque na política, no nosso cotidiano e também no esporte. A Ponte disputa a final da Sul-Americana na primeira participação de um campeonato internacional. Passando aqui para relembrar o derby marcante de 2012, onde eu pude ajudar a equipe do Guarani a sair com a vitória, com 2 gols e até hoje ser lembrado pela torcida bugrina. A partir do dia 30 de outubro, vamos dar uma volta no passado, mas sem tirar os olhos dos desafios que estão por vir. CBN Campinas, há 32 anos, informando com credibilidade.
CBN Esportes Campinas. Onze horas e 49 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar sobre o Guarani, que tem um dia importante, sim. Sim. A quinta-feira do Guarani é importante mesmo, sem bola rolando, Antônio Lupi. É isso, Júlio, porque hoje acontece uma reunião do Conselho Deliberativo, né, e membros do CA, porque o Guarani ele está preparando, e algumas informações foram publicadas nas redes sociais do Bugre, um uniforme comemorativo à origem do Guarani. Só que, para definir esse uniforme, o Conselho precisa aceitar algumas mudanças, pequenas mudanças, principalmente no símbolo do Guarani. Esse uniforme deve ser apresentado ao torcedor amanhã, na sexta-feira, e o Guarani deve usar esse uniforme na cor azul, em alusão também à Itália, que é uma das origens da fundação do Guarani, nesse duelo contra a equipe do Botafogo, amanhã, 9h30 da noite. Então, hoje tudo será definido. Acredito que não vamos ter problemas, mas é um dia importante, sim, pro Guarani, até para ter esse lançamento uniforme número 3 do Guarani, que na sexta-feira será lançado oficialmente, só que hoje precisa definir aí os ajustes finais para que esse uniforme seja utilizado pelo Bugre no duelo contra o Botafogo. Jogo importantíssimo, Botafogo no meio de tabela. Já não corre tanto risco de rebaixamento, mas também está longe do G4, vai aí cumprir o protocolo nessas últimas 5 rodadas. Já o Guarani não, o Guarani pensa em G4. E se vencer, o Guarani vai dormir no G4, porque o Juventude só vai enfrentar o Vitória no domingo lá no Barradão, no fechamento da rodada, jogo que pode sacramentar o acesso do time baiano e até, quem sabe, o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Título não, mas pelo menos o acesso vai ser garantido caso o Vitória conquiste a vitória. O Vitória conquiste o trunfo contra o Juventude lá no Barradão no domingo. Ontem nós acompanhamos aqui no CBN Esportes, ao vivo, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, um trecho da entrevista com o zagueiro Alan Santos. E hoje eu destaquei um outro trecho onde o Alan Santos ele relembrou aquele erro contra o Juventude. O Guarani perdeu em casa por 1-0. E o Alan Santos contou uma história bem curiosa e a partir daquele momento mudou um pouco a trajetória dele vestindo a camisa do Guarani. Vamos ver. Cara, eu confesso que essa temporada foi uma temporada de mais oscilação, assim, minha, né? De erros individuais. Graças a Deus hoje eu tô com 32 anos, eu passei algumas dificuldades, assim, de erros. Com certeza a minha consciência está muito limpa, que quem me conhece no dia a dia, o Humberto me conhece, eu sempre trabalho para acertar, mas todos nós estamos sujeitos a erro. E assim como outros atletas, é raro também, eu nunca fui um cara de apontar o dedo na cara, porque eu sei que um dia eu estou sujeito a errar. Então esse grupo aqui nunca foi de apontar erro, sempre foi de abraçar um ao outro, de tentar levantar, porque nós precisamos um do outro e estamos remando no mesmo barco. Cara, eu lembro da cena, contar algo particular aqui, do jogo contra o Juventude ali, que eu errei, e foi dia dos pais, meu pai estava aqui na arquibancada. Meu pai sempre foi um cara referência para mim, sabe? Trabalhou desde os 11 anos para botar comida em casa, eu sou de família simples, de comunidade na favela, e eu lembro que toda vez que ele está no estádio é um momento que eu me entrego mais, como aquela criança que está aprendendo a andar de bicicleta e fica olhando para o pai. E quando eu saí daquele jogo, eu falei, caramba, decepcionei o meu pai, sabe? Porque foi é um pai que eu tive uma paternidade muito perto, assim, de me acompanhar, de abrir mão de tudo para estar comigo, de me apoiar em todo tempo. E eu lembro que eu cheguei no meu carro, minha esposa e minhas filhas foram para casa, e meu pai só me deu um abraço e só falou coisas boas para mim do jogo, sabe? Então, assim, o meu termômetro, eu sei que momento ruim, eu sei quem eu tenho, sabe? Porque tem milhares de pessoas para colocar a gente para baixo quando a gente erra. Mas quando eu erro, eu sei para onde eu me recorro, sabe? Onde eu tenho uns braços de apoio. Então, eu recebi muito julgamento, muitas mensagens. Mas quando você sabe quem você é, né? Em termos de família, em termos de caráter, porque profissionalmente estamos sujeitos a errar. Então, ninguém define quem você é, né? Eu não vendi o meu caráter, eu não decepcionei a minha família em termos de virtude.
Então eu creio que o meu maior sucesso, cara, é em minha casa. É o meu maior sucesso. Porque eu chego em minha casa, minhas filhas me abraçam, minha esposa sabe quem eu sou. Então quando eu cheguei em casa, ali foi meu porto seguro de minha mulher falar, vamos, retoma de novo, porque precisamos de você. Então eu cheguei aqui no outro dia, os meus companheiros me abraçando, Humberto me apoiando, então foi uma retomada de tipo assim, cara, eu vou entregar tudo por esse grupo. Poderia baixar a guarda, porque como pessoa você tem duas opções no momento difícil. Ou você afunda ou você rema para sair daquela situação. Então eu sempre optei em remar porque a minha vida nunca foi fácil, sabe? Desde pequeno. Então quando meu pai me abraçou e estava comigo, quando eu cheguei em casa, minhas filhas me abraçou e minha esposa me abraçou e tanto o grupo, cara, eu só tenho na cabeça desde aquele jogo, lógico que desde a temporada eu cheguei com a mentalidade de sempre o clube que eu chego marcar a história, não só passar. E depois que eu recebi o apoio da diretoria, eu falei, cara, depois desse jogo aqui vai ser uma guerra cada jogo para mim. E eu só descanso depois no último jogo da temporada acabar e falar assim, cumpri o meu objetivo, Guarani na Série A. Então não sai da minha cabeça, eu tenho abdicado de muitas coisas, tanto familiares, de sair com a minha família, de caminhar no shopping para viver descanso, alimentação e treinamento intenso para fazer o melhor jogo possível para poder cooperar com meus companheiros. É um trechinho até maior da entrevista coletiva que a gente sempre coloca aqui no CBN Esportes, mas acho que vale a pena. Vale a pena porque a gente precisa entender também que antes de um atleta profissional, existe um ser humano ali, como todo mundo acabou errando, e isso ele traz aí para dar a volta por cima e quem sabe conquistar esse acesso com o Guarani. Em relação ao time, Júlio, provavelmente Regis no meio, na vaga do Bruninho, que não treinou ontem. No ataque, Bruno José participou normalmente, ao lado do Bruno Mendes, mantido, e do João Vitor. Matheus Bueno volta no meio-campo na vaga do Lucas Araújo e esse, Alan Santos, no sistema defensivo. Depoimento forte do Alan Santos, né, Carlão? E a gente fica sempre na torcida aqui pela recuperação dos jogadores, né? Por essa volta por cima, porque é uma trajetória muito interessante a do Alan Santos também aqui no Guarani. Rapaz do céu, não vou nem me aprofundar muito na entrevista, senão eu acabo me emocionando. Realmente um depoimento muito forte. A gente sabe que o jogador, né, para chegar no nível do Alan Santos, você defender uma camisa como a do Guarani, numa Série B de Campeonato Brasileiro, você rala demais, você passa por muita cobrança, passa por muita pressão. E infelizmente, felizmente do errar, né? Em alguns momentos nós, ou como torcedores, ou até como analistas, né, apreciadores do esporte, a gente cai nessa, né? Nessa armadilha. Vestiu de noiva, né? É todo de branco, como dizem os antigos. Uma das fases mais emblemáticas recentes do Santos, você olhava para a arquibancada, que era Neymar, você pegar esse azul na torcida do Guarani, Fábio Scheibe? Eu achei muito bonita também essa camisa do Guarani. Muitos clubes grandes fazem terceiras camisas.